Olá, boa noite. Estamos aqui. Olá, boa noite. Hoje a gente recebe aqui a Adriana Castelo Nuevo. Tá entrando? Olá, boa noite. Boa noite, Adri. Que bom estar aqui com você, Carol. Que delícia a gente poder fechar com chave de ouro esse ano de 2021. Exatamente, maravilhoso essa nossa ideia de poder estar aqui compartilhando essas motivações, né, para o ano que começa, que eu acho que é muito importante a gente iniciar o ano com expectativas e saber como colocar essas expectativas em prática. Desculpem a minha voz, eu ainda estou super resfriada, mas vou conseguir falar direitinho com todos. Vai, vai. Olha, então enquanto isso, todo mundo aí pegando um chazinho, um suco, porque tá calor, né? A maioria, acho Tá, que tá em um lugar de calor. Então, tá sim. vamos pegar aí a água, um suco, né? Dri, toma aí Para a também sua gente ir se água. hidratando, minha água está aqui já, ó. Para ir se hidratando. É ótimo. Perfeito, Sejam Dri. todos bem-vindos. Olha, ótimo, o pessoal está chegando. E Sim, também, se você aí que está desse outro lado aí estiver gostando do que a gente estiver falando, tem um aviãozinho aí embaixo e vocês podem indicar essa live para os amigos, podem enviar aí para o pessoal também chegar junto com a gente. E vão chegando então, né, Adri? isso, e participando junto conosco, exatamente. Muito bom, legal. Tem bastante gente chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos, como a Adri colocou. Sim. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos falando então um pouquinho da gente, que a gente tem bastante assunto depois para falar, então fala um pouquinho da gente, como a gente se conheceu, como que a gente se juntou aí. Verdade, foi muito bacana. Você quer começar falando? Ou quer que eu Posso falar. conte? Bom, então, né, a Adri foi um anjinho ali que a gente se conheceu num curso de Theta Healing, de instrutoria do Theta Healing. E que aí também já começa o que tem a ver aqui com a live, né, Dri? Já começa Sim, os nossos sonhos. Então, a instrutoria de Theta Healing era um sonho nosso, a gente já era Theta Healer, né? A gente já tinha exato. a formação, mas a gente, para poder dar aula, né, a gente tem que fazer um outro curso que também é muito esperado, né? E estava sendo muito esperado exatamente por conta também da pandemia, a questão do online, né? E foi muito, muito querido, né, por cada uma de nós. Então aí já começa essa questão dos nossos sonhos, né, que a gente Sim, conseguiu realizar os nossos sonhos, um grande sonho que a gente tinha de ser instrutora do Theta Healing. E a partir desse lugar que a gente fala também, né, de que a gente consegue e é possível a gente conseguir realizar os nossos maiores sonhos, né, Dri? exatamente. Não importa quão distante ele possa parecer estar de nós no momento, né, em que a gente está desejando, mas quando a gente coloca, né, esse sentimento dentro do coração de que aquilo nos pertence, de que eu vou chegar até lá,
né? O universo conspira para que a gente realize nossos sonhos. E como a gente estava no ano de pandemia, estamos, né? Ainda, né, na pandemia, então não se sabia ao certo a data, remarcaram data para saber se ia ser presencial ou se ia ser online. Então, tudo isso também aumenta, né, a expectativa da gente em relação a colocar esse sonho, né, em prática, co-criar, como a gente fala, esse sonho. E eu acho que a experiência do curso ter sido tanto presencial quanto online, eles abrirem essa possibilidade, né? Para quem pudesse estar no presencial, faria presencial. Quem não pudesse, conseguiria fazer online. Eu acho que foi maravilhoso, porque também abriu a possibilidade da gente conhecer mais pessoas chegarem até nós, né? Mais amizades, mais contatos, mais relacionamentos. Então, eu acho que isso também foi um ponto muito importante do curso, né? Abrir as portas para a gente conhecer mais pessoas, Isso. que foi o E nosso aí, caso, né? Que foi a exato, oportunidade que a gente teve de se conhecer. exato. A gente se conheceu lá nas práticas do curso, que a gente fez Sim. online. Como a Adri falou, tinha também presencial, mas a gente fez online. E foi muito legal essa conexão que a gente teve. Dri, conta também um pouquinho o que, além do Teta, né, o que é que você também já faz, já fazia, que daí a gente se encontra Sim, lá no curso. assim, eu sempre, desde que o Teta Healing surgiu aqui para gente, né? Eu tinha interesse em fazer o curso. Logo que ele surgiu, ele estava acima das minhas condições financeiras, por isso que o sonho é tão importante, a gente não desistir, dizer, uma hora ele vai acontecer, ele vai chegar no momento certo. Eu desejo esse curso, ele vai vir para mim no momento oportuno. Eu acho que na vida da gente não existe o impossível. O impossível é quando a gente desiste, quando a gente para de sonhar ou quando a gente acha que não é merecedor de algo. Mas quando a gente acredita que aquilo nos pertence, em algum momento ele chega até nós. Então eu já tinha vários cursos na área de terapias integrativas, de terapias holísticas, porque, gente, eu amo esse tema, desde que eu sou adolescente eu estudo essa parte. Mas eu estudava, mas não trabalhava com isso. Minha área de atuação era na docência, que por incrível que pareça, que nada é coincidência, né, eu trabalhava com radiação, com energia, que tinha tudo a ver, né? É a energia que nos move, é a energia que faz a gente cocriar, é a energia que faz a gente alcançar os nossos sonhos. Então eu já trabalhava com energia e tinha interesse nessas áreas. E comecei a fazer vários cursos, até que o Theta Healing surgiu numa oportunidade incrível. E eu falei para uma amiga, vamos fazer? Ela nem conhecia, ela nem sabia o que era Theta Healing. Eu falei, não, você vai amar, eu vou te explicar o que é Theta Healing, você vai amar fazer o curso. E realmente, a gente se matriculou, fizemos o curso, e aí a gente foi numa crescente, né? Porque, para quem não conhece o Theta Healing, são vários cursos. E cada curso você vai se aprofundando mais no autoconhecimento, na liberação de crenças, né? Na concretização dos seus ideais, saber que é possível, tudo aquilo que você imagina é possível você alcançar. Então, o Theta Healing nos possibilita isso. Então, eu fiz vários cursos dentro do Theta Healing, e como uma boa professora, né, de anos e anos, eu amo estudar. Então, fui procurando outros cursos. Então, eu trabalho com terapia multidimensional, com a multidimensional acturiana, com Shambhala, com registros acásticos, com numerologia, tudo aquilo que pode ir completando
uma técnica que possa estar completando e auxiliando a outra, né? Para que a gente possa estar se libertando das nossas limitações, ou melhor, das limitações que a gente acredita ter, porque nós não temos, nós acreditamos ter. Então, toda técnica que pode nos auxiliar a deixar isso claro, eu vou em busca. Porque cada um está preparado para receber as informações de uma maneira. Então, por que não enriquecer, né, o nosso portfólio de conhecimento para poder estar auxiliando o próximo a se libertar desses pensamentos de incapacidade? Porque podem ter certeza, isso está só no campo do pensamento. Vocês hoje vão ver que vocês acreditam em algo que não é verdade, que vocês não são capazes. Nós somos capazes de tudo que a gente deseja e acredita. Então, depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, vocês entram lá na @Adriana Castelo Nuevo, que tem lá os cursos que eu ministro, as terapias que eu ofereço, e tenho certeza que vocês vão se identificar bastante. E é um caminho que a gente se identificou, né, Carol? Exato. E também a gente faz em comum da docência. Exato. Né, pós em docência, em arte e terapia, que ela ama também artes. Então, a gente gosta bastante de muitas coisas em comum, então não é à toa que a gente... Não é à toa que a gente se encontrou, né? Sim, sim. E foi no momento, então, de nós duas estarmos realizando um grande sonho, né? E que tinha a ver com isso, com essa docência, né? Com essa estrutura dentro do Theta Healing, que é um nível que a gente estava buscando, né? Então, nós duas também fizemos vários cursos aí do Theta, por vários anos, entre outros, né? E a gente chegou ali num lugarzinho que a gente estava esperando bastante. E a gente vai contar um pouquinho como que a gente fez, né? E como, na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Então, não serve só para a gente, serve para todo mundo. E a gente agradece todo mundo que está chegando aí. E a ideia da live, né? Por que a gente teve essa ideia? Além, então, da gente perceber que a gente conseguiu realizar um grande sonho, né? No momento de vida ali, conjunto, né? A ideia da live foi exatamente por conta do final do ano, né? Que todo mundo começa a se questionar de novo sobre os sonhos, sobre o final do ano, né? Começam a fazer balanço, né? Sobre como foi aquele ano, o que querem para o ano seguinte. Então, a gente falou, poxa, é um momento bem oportuno da gente falar sobre isso. E também porque a gente queria, de alguma forma, presentear todas as pessoas que tiveram junto com a gente nesse ano, né? Porque foi um ano realmente muito importante, né? Um ano aí com grandes desafios, e a gente quis dividir esse presente que a gente recebe também com a confiança de cada um de vocês. A gente queria retribuir também, presentear vocês com o nosso carinho, com a nossa... E colocar isso, né? Esse brilho no olho que às vezes fica duvidoso no final do ano, né? A gente vai falar disso também. Então, a gente queria isso. A gente queria todo mundo com brilhinho no olho, cheio de sonhos para realizar no ano seguinte, aí daqui a pouquinho, né? Muito animados para começar um novo ano, né? Tem um texto assim que eu gosto muito, claro que eu não vou saber falar na íntegra, eu até publiquei lá no meu Instagram, mas um resuminho bem pequeno dele é que toda vez que inicia o ano, a gente recebe um caderno em branco, que a gente pode escrever o que a gente quiser nele. Então, a gente está sendo presenteado mais uma vez agora, do dia 31 para o dia 1º. A gente vai estar ganhando um novo caderno em branco, onde a gente pode escrever a nossa história. Então, a gente saber acreditar em qual é a história que a gente deseja para nós e escrever essa história. E aproveitar todos os momentos para estar colocando todos os nossos sonhos,
todos os nossos desejos, as nossas conquistas, nesse caderno, para quando a gente chegar no final do ano, como está acontecendo agora, né? Porque no início de 2021 a gente recebeu esse caderno. E a gente começou a escrever 2021. E agora, chegando no final desse ano, a gente está pegando esse caderno, né? Esse caderno, digamos, mental, né? Fictício, e a gente está fazendo o levantamento. Poxa, do que eu planejei, o que eu conquistei. Como foi essa conquista? E aquilo que eu não conquistei, por que eu não conquistei? A gente vai estar conversando sobre isso. Então é importante a gente saber que todo ano a gente tem uma oportunidade de começar ou de recomeçar. Então a gente não deve perder essa oportunidade, porque ela é única, né? A gente está sempre podendo ter sonhos. Sonhos são infinitos. Eu acho que quando a gente para de sonhar, a gente para com a nossa vida. Então, sonhos são infinitos. Então, a gente coloca no nosso caderninho do ano tudo aquilo que vem ao nosso coração. Porque se chegou ao nosso coração, é porque nos pertence. A gente só tem que ir lá buscar. Então, isso é muito importante. Exato. E aí, Dri, isso também que a gente estava falando, né? Que muitas pessoas perderam esse ímpeto, esse brilho nos olhos de sonhar, né? A gente ficou dizendo assim, poxa, a gente vê tanta gente não sonhando mais, né? Achando tudo difícil, ou para que eu vou sonhar, né? Se eu não vou conseguir realizar. E aí a gente vai falar por que que muitas pessoas deixaram de sonhar, né? O que aconteceu no meio do caminho aí que a gente parou de sonhar, né? As pessoas pararam de sonhar. Então, uma das coisas, né, Dri, que a gente estava conversando é a respeito de que muitas vezes as pessoas colocam sonhos muito grandes, né? Que às vezes realmente fica, não é que fica impossível, mas fica gigantesco para realizar, né, Para Dri? aquele momento, né? Eu coloco até assim como metas, né? A gente sempre tem que ter metas pequenas, médias e grandes, né? Porque às vezes a gente joga toda a nossa expectativa num único tema da nossa vida e naquele momento a gente ainda não está preparado para galgar aqueles degraus. E aí parece que aquela meta, que aquele sonho é impossível. Ah, não aconteceu em 24 horas, não aconteceu em um mês, não é para mim. Claro que não é esse a ideia. Por isso que a gente começa com pequenos sonhos, pequenas metas, porque a gente vai galgando, conquistando, ganhando força, ganhando entusiasmo para coisas maiores virem. Tudo na vida depende de um preparo. A gente se prepara. Quando a gente entra na escolinha, a gente entra o quê? No jardim. A gente não entra na faculdade. Por que a gente não entra? É um sonho, a gente vai chegar lá. Mas por que a gente não entra na faculdade? Porque a gente ainda não está preparado, a gente ainda não tem uma base para poder estar na faculdade. Então a gente entra no jardim. E no jardim a gente vai fazendo muitas conquistas, vai passando para outras séries, para outras metas, até o dia que chega entrar na faculdade. Você deixou de realizar o sonho de entrar na faculdade? Não. Só que você entrou quando você estava preparado para esse sonho. Então a vida da gente toda é assim. A gente começa com pequenos sonhos para ir se preparando, para ir se estruturando, para ir amadurecendo, para sonhos maiores, quando chegarem às nossas mãos, a gente está preparado para aproveitá-lo. Isso. Porque se a gente não tiver preparado, a gente nem percebe que ele chegou. Exato, exato. E aí é isso, né? Como ter uma pizza inteira na mão, né? E falar, eu quero a pizza inteira, comer a pizza inteira. Não tem como. A gente precisa fatiar a pizza e saborear Exatamente. Cada pedacinho dela. pedacinho. Aí vai ter a pizza toda, tá tudo certo. Isso. Exatamente. Então, a primeira coisa, né, que pode parecer, né,
impossível, ou porque as pessoas deixaram de sonhar, é isso, de que às vezes o sonho está muito grande, a pizza está muito grande, e aí a gente precisa fatiar, a gente precisa fazer uma coisinha de cada vez, né, Dri? Ir aos poucos fazendo aquilo, para aquilo ser possível. E não, eu quero tudo, e aí, tudo eu não consegui, então não consigo. Né? Não, um pouquinho de cada vez que vai conseguir chegar no todo, no 100% aí. E Exatamente. uma outra coisa, né, Dri, é exatamente isso. A questão de pensar que realizar o sonho é um processo e não é assim, né? O imediatismo de hoje em dia, né, Dri? E tudo é apertar botão, Sim, sim. enfim, né? Então, Pensei, aconteceu. isso. E claro que a gente vai falar sobre isso também, né? A importância do pensar, mas de perceber que é um processo e a gente precisa se engajar nesse processo, como a Adri falou. Então, a gente precisa começar aprendendo determinadas coisas, passando por determinados caminhos para chegar naquilo, né? Então, o sonho ele não se realiza da noite para o dia, né? A gente precisa compreender o sonho, dividir, segmentar as partes para chegar até lá, e a gente precisa compreender o processo, né? Que às vezes é isso, né, Dri? As pessoas acham que, né, não realizo na hora, então pronto, também não é para mim, ou né, não dá certo, é muito difícil. O acha que é muito distante da sua realidade. Pode ser muito distante nesse momento em que você sonhou. Mas como você vai dividi-lo em segmentos, você vai estar se preparando para ir em direção a ele. Então vai chegar um momento que ele não vai estar distante de você. Você criou ferramentas, você criou situações para se aproximar do seu sonho. Agora, a única coisa que nos separa dos nossos sonhos é achar que ele é impossível. Isso é a única coisa que nos separa. Porque no momento que você acha que é impossível, você desistiu dele ali. Né? Então você tem que achar que é merecedor, você tem que achar que ele é possível e buscar as ferramentas para chegar até ele. Por isso que o exercício de pequenos sonhos, médios sonhos e grandes sonhos é tão importante para manter sempre a gente motivado. O ser humano precisa de motivação, né? Ele precisa sempre se manter feliz, realizado com algo para se sentir importante. Né? Quando ele se frustra muito, a tendência é desistir, é se achar incapaz. Então, a gente utiliza de artifícios colocando situações que são fáceis de serem alcançadas. E isso gera no nosso coração um sentimento tão bom de conquista que nos estimula a querer mais conquistas, mais conquistas. E aí a gente vai buscando caminhos, buscando estruturas para continuar conquistando. E isso é extremamente saudável. Né? Sonhar é extremamente saudável. Desde que a gente é pequititinho, a gente sonha. A gente sonha com um brinquedo que queria, um carrinho, uma boneca, um passeio, tá junto com um amigo. A gente tem N sonhos. E quando a gente realiza o sonho, o nosso coração parece que vai explodir de felicidade, né? Porque a gente alcançou algo que é muito importante. Pode não ser importante para o outro, mas para nós é importante. Então a gente precisa cultivar essa emoção dentro de nós, que é a emoção da conquista. Eu sou capaz, né? Eu consigo chegar onde eu desejo. Não foi agora. Sem problema. Vamos rever a estratégia. Qual é a estratégia que eu preciso rever para poder alcançar? Desistir, eu sempre falei isso para os alunos, né? Quando alguns alunos viam, falavam: mas essa área é muito difícil de atuar, tem poucas oportunidades. Aí eu brincava falando: poxa, eu quero você como meu concorrente,
porque você é um concorrente fácil, já está desistindo. Então, eu quero sempre competir com você, porque você já desistiu na primeira obstáculo que você encarou, né? Que às vezes para outra pessoa não é um obstáculo. Então, a gente sempre tem que acreditar que, se não aconteceu agora, é porque não era o seu momento. Você não estava preparado para receber aquilo e você tem que viver outras coisas, tem que ter outros aprendizados. Mas isso não significa desistir. Você só está modificando a sua maneira de abordar o seu sonho. Exato. E, Dri, uma coisa que você disse aí, né? Que muitas vezes a gente se depara achando que um sonho é absurdo e muitas vezes tem a ver com quando a gente era criança lá, né? Você falou Sim, dedos, tudo. Tem a ver com a gente receber isso, ouvir isso, né? De alguém ali de autoridade que a gente amava muito, né? Quando a gente era pequenininho. E que começa a falar, nossa, mas isso é um absurdo, né? Você quer ser astronauta, você quer ter uma loja de doces, né? Criança tem esses sonhos, né? Que parecem absurdos, às vezes no olhar dos adultos. E quando o adulto diz isso para a criança, né? Ah, isso é um absurdo, isso é uma bobagem. Aquilo entra, né? Aquilo é absorvido pela criança e a gente não diz isso para a gente mesmo depois, né? Quando a gente pensa algo sim. grande, que nem a gente falou, não é que você não vai realizar algo grande, precisa dividir, entender o processo para chegar lá. Mas, isso é muito grande para mim, nossa, um absurdo, nunca vou conseguir, isso é demais. Não, né? Se eu contar para alguém que eu quero isso aí, vão falar que eu sou doido, né? Então, assim, quantas vezes uma criança ou a gente, quando criança, ouviu isso, né? De alguma que a gente amava, que a gente acreditava, e a gente começou a falar para a gente mesmo depois que Que não era crescemos, possível. que também era um absurdo, né? Então, a gente E é importante, né, Carol, a gente deixar claro que quando o adulto, ou quando o nosso cuidador, né, pai, mãe, avô, tio, seja lá quem nos cuidou, levanta esse assunto conosco, eles não estão fazendo por mal, porque eles receberam uma educação como essa também. E eles não querem nos ver frustrados, tristes, então eles acham que se falarem não é possível, tente algo mais fácil, eles estão nos ajudando a realizar o nosso sonho, né? Quando, na verdade, eles estão fazendo isso por amor. Eles não têm a menor noção que eles estão criando em nós crenças de que somos incapazes de conquistar algo grandioso. Então, assim, em nenhum momento eles fizeram por mal. Eles fizeram por amor, porque acreditaram que aquele era o melhor discurso, que aquela era a melhor forma de nos encaminhar. Hoje nós sabemos que a gente é capaz de realizar o que a gente deseja, né? Claro, se informando, indo buscar, vendo perfil. E também, se a gente mudar de opinião, não tem problema nenhum, né? Pessoas inteligentes mudam de opinião e buscam novos sonhos. O importante é a gente buscar o nosso sonho e não o sonho do outro. Porque muitas vezes o que acontece também é que os nossos cuidadores se frustraram nos seus sonhos. E aí eles depositam em nós a realização dos sonhos que eles não conseguiram conquistar. Então eles apostam a ficha em nós, que nós realizemos o sonho deles. E aí quem vai ficar frustrado? Nós, porque esse não é o nosso sonho, é o sonho deles. Então a gente tem que mostrar isso. Olha, eu tenho certeza que eu vou te deixar muito mais feliz sendo feliz. Exato. Realizando o meu sonho. Porque se eu for realizar o seu, nem você vai ficar feliz, nem eu. Porque era o seu sonho, não era o meu, e eu não vou conseguir dar o meu melhor. Né? Então a sua felicidade vai ser me ver ser feliz. Isso.
E isso é muito Exato. importante. E isso não é falta de amor, não, gente. Pelo contrário, é demonstrar amor. Porque quem nos ama quer nos ver feliz. E às vezes, por não ter conhecimento, tenta abafar esse nosso sonho. Mas na hora que nos vem conquistar esse sonho, a felicidade deles vai ficar tão grande quanto a nossa. Isso. E isso, né, de não ficar no que a gente fala, né, do quase, né, ai, quase consegui, né, que pode ser também o caso, né, desses adultos que a gente falou aí, né, eles Sim, ficaram sim, quase, né, ai, quase cheguei lá. E às vezes a gente também fica nesse quase, porque também não era nosso, né, muitas vezes, como a Adri falou, eu estou realizando um sonho de outra pessoa, ou ajudando até a realizar o sonho de outra pessoa, mas que de verdade não é meu. Então eu vou até certo ponto e depois parece que eu perco a minha força, né, em ir até o final, porque de verdade não é o meu sonho, né? Ou eu faço mais ou sim. menos, a coisa do quase, do mais ou menos, né? Então, da gente poder voltar a se conectar com os nossos sonhos. Inclusive, né, essas pessoas que a gente está falando aqui, né, os adultos, os nossos cuidadores, que eles também possam se lembrar disso, que eles também podem realizar os sonhos deles. Ainda Sempre dá tempo. sempre é tempo, isso. Também não precisam ficar no quase, né? Sempre é tempo também, porque às vezes é o que a gente falou, né? É uma escadinha ao contrário, né? Aconteceu lá com eles, depois acontece para a nova geração, depois para outra. Então, que a gente possa modificar um pouquinho tudo isso e que todos consigam acessar, né, essa conexão com os próprios sonhos, né? E Sim. aí o que a gente estava falando, né, também, com o outro limitador dos sonhos, as crenças que a gente absorve das outras pessoas, né, Dri? Sim, a gente recebe muitas crenças das pessoas ao nosso redor, né? Seja, como eu falei, dos nossos cuidadores, e depois a gente acaba indo buscar caminhos aonde isso é reforçado. Então, se, por exemplo, a gente tem uma família onde acha que a gente tem que sonhar pequeno, porque a nossa situação financeira não permite alçar grandes voos, então você tem que se contentar com pequenas coisas. A gente vai procurar empregos que sejam pequenos para nós, que tenhamos chefes que acham que nosso trabalho é pequeno, que não merece ser valorizado, né? A gente vai trabalhar em empresas que acham que o profissional não precisa ser valorizado, porque a gente acaba indo buscar reforço em cima daquilo que a gente ouviu durante a nossa infância. E aí, qual é o pensamento que nós temos? Né? O pensamento mais comum. Viu, eles tinham razão. Né? Olha só onde eu consigo chegar. Até meu chefe acha que eu não sou bom o suficiente. Até a empresa que eu trabalho acha que eu não sou bom o suficiente. A minha esposa acha que eu não sou bom o suficiente. Meu marido acha que eu não sou bom o suficiente. Porque a gente vai em busca desse reforço negativo, entre aspas, né? Porque aquilo acaba nos consolando. Viu? Foi bom eu ter ficado onde eu tô. Porque eu ia me dar mal se eu tivesse avançado, quando isso não é real. Essa crença de que, né, voltando aí para a historinha, né, que eu criei, de que a família não tinha posses, então você não podia crescer na vida, é um pensamento da sua família, não é seu. Você está aceitando ele, porque você está ouvindo, você acaba aceitando. Mas se você parar para pensar, se eles nunca tivessem falado isso para você acreditaria que era capaz de chegar aonde seu coração te levasse. Então, se você, antes deles falarem, se achava capaz, por que que agora, após ouvi-los, você se tornou incapaz? O pensamento é deles, não é seu. Então, se não é seu, vá em busca. Não para provar para ninguém. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que ser feliz, porque a gente veio para cá para ser feliz. Sonho precisa ser grandioso? Não.
Sonho pode ser simples, desde que nos faça feliz, desde que nos realize. As pessoas muitas vezes me perguntam: ah, eu não sei qual é o meu objetivo de vida, qual é a minha meta, porque está esperando algo grandioso acontecer. Não, gente, uma coisa simples. Às vezes, ter a sua casa já é o seu sonho realizado, né? Ajudar a quem precisa já é o seu sonho realizado. Adotar uma criança é o seu sonho realizado. Agora você tem que perguntar para o seu coração: qual é o meu sonho? E não esperar que seja algo grandioso, porque as pessoas ao redor estão esperando algo grandioso de você. Né? Quem tem que nos fazer feliz somos nós. E não entrarmos na expectativa do outro. Cada um tem sua expectativa, cada um tem seu desejo. A gente tem que realizar o nosso. O do outro, cuida ele. O nosso, nós cuidamos, né? Então, não se preocupe com o tamanho do sonho. O importante é colocá-lo em prática. E a gente pode ter um montão. Ninguém disse que a gente tem que ter um. A gente pode ter um montão. Realizou um, qual o próximo? Realizou, qual o próximo? E aí a gente vai. Né? A cada momento da nossa vida vão surgindo oportunidades que vão se tornando sonhos para a gente ir em busca, e às vezes situações que a gente nem imaginava que era um sonho nosso, que durante a nossa caminhada a gente descobre, né, que aquilo é um sonho que eu ficaria muito feliz em realizar. Então isso é muito importante, sabe? A gente ouvir nosso coração, olhar para dentro de nós, se conhecer, se respeitar e ver o que eu preciso modificar em mim para ficar mais próximo do meu sonho. Independente do que os outros acham. Se o seu sonho é ser astronauta, por que não? Se fosse assim, Obama nunca teria sido presidente dos Estados Unidos. Não é? Ele era filho de uma empregada doméstica muito, muito, muito pobre numa época de muita dificuldade. Né? E ele chegou a ser presidente da maior potência do mundo. Imagina se falam para ele: ih, garoto, devem ter falado. Né? Esquece isso, tá doido? Né? Um menino negro, pobre, presidente dos Estados Unidos? Nunca, você tá doido. Que bom que o coração dele não ouviu essas palavras, né? E acreditou no potencial dele. E ele foi em busca e realizou o sonho dele. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ouvir quem nos ama? Sim. Mas desde o que eles estejam falando, faça sentido para a gente. Se não fizer sentido, a gente tem que se questionar. Por que isso não faz sentido para mim? Né? Porque eu posso galgar mais. Porque eu acredito em mim, acredito no meu potencial, eu sei que eu sou capaz. E ir buscar. Então, sempre escute o coração de vocês. O nosso coração não é o coração melosinho que se apaixona e tal, não. O nosso coração mesmo, que nos dá vitalidade, que nos dá vida. Ele sempre tem a resposta. Ele sempre tem a resposta pra gente. Isso. E aí, né, Dri, a importância, então a gente falou que atrapalha, né, o sonho, que às Sim. vezes é distinto, e a importância do que fazer, então, para realizar o sonho, né? E que a primeira coisa é sonhar. A primeira coisa é se permitir imaginar algumas coisas, né? Então, tá, o que você falou do coração, né? O que tem lá no meu coração? O que tem na minha essência? Né? O que passa aí pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos? E se permitir imaginar sobre isso, né? Ai, como seria, né, se eu pudesse tal coisa? Ai, não, mas eu não posso, né? Que a gente falou do absurdo. Ah, não, mas ninguém ia me apoiar nisso. Não, mas isso é impossível. E isso vai demorar muito tempo. Isso é muito grande. Ou isso é muito pequeno, né? Ao olhar de quem também, né? Então, assim, se permitir imaginar, né? Se permitir se colocar naquela situação. Porque às vezes está permeado ali, né? Pelo medo,
pela questão de medo de não agradar, medo de se mostrar. Querer ser aceito, né? Isso. Então, se você pudesse imaginar qualquer coisa, né? Se não tivesse medo, se não tivesse perigo aí da rejeição, tipo, de desagradar alguém, né? O que de verdade você sonharia? Se fosse você mesmo, né? O que você sonharia? Então, se permitir, a primeira coisa, se permitir imaginar o teu sonho. Porque podendo imaginar o que você gostaria, né? Você começa a fazer as imagens mentais mesmo, você começa a precisar planejar, né? Que é o que a gente falou do processo. Então, aí, Sim. você imaginando, você consegue também perceber como você vai dividir as partes para chegar no teu sonho e vai precisar planejar. E planejando, você vai conseguir chegar lá. Então, imaginar para poder planejar, né, Dri? Ó, uma coisa muito importante, que esse tema fica até para uma outra live, mas para vocês irem até pesquisar sobre isso, uma coisa que nos atrapalha muito de conquistar o que a gente deseja é a gente ficar 24 horas pensando naquilo. Por quê? Porque quando a gente fica 24 horas pensando no assunto, a gente permite que energias negativas entrem no tema. Então você começou todo feliz. Ah, eu vou fazer a prova desse concurso. Não importa quantas vagas tem, porque eu só preciso de uma. Uma é minha, então eu vou passar no concurso, estou estudando, vai dar tudo certo. Aí eu fico pensando todo dia, ai meu Deus, tem que estudar mais porque tem o concurso. Nossa, quantos candidatos tem? Ih, nossa, já aumentou o número de inscritos. E aí você começa a gerar situações para você, aonde daqui a pouco, em vez de você estar com aquela empolgação da sua capacidade de conquista, você já botou um monte de obstáculos. Porque se aumentou o número de pessoas, a relação candidato-vaga já ficou ruim. Deve ter gente mais inteligente que eu que está estudando há mais tempo. Vai ficar com essa vaga. E aí, quanto mais você pensa, a probabilidade é de que, porque nós fomos educados assim, nós temos uma cultura muito levada para o negativismo, de que você comece a vibrar mais negativo do que no positivo. Então, o ideal é sonhe, planeje, mas libere. Depois procurem sobre o efeito Zenão. O efeito Zenão é justamente isso. Quanto mais você fixa o seu olhar em algo que você deseja, mais você retarda a realização dele. Justamente porque você começa a vibrar as dificuldades de obter o que você quer. Nós não estamos, a gente não tem que se preocupar com as dificuldades. A gente tem que se preparar e dar o nosso melhor, pronto. O universo, ele vibra para que a gente realize os nossos sonhos. Agora, a gente não pode atrapalhar ele, né? Porque se a gente fala, essa vaga é minha, depois você fala, ih, eu acho que não vai dar não, hein? Tem muita gente. Tá muito concorrido. Tem gente que está estudando há mais anos que eu. Tem gente mais preparada porque tem mais dinheiro. O universo decide o quê? Te dar a vaga ou acreditar, né, nesse bando de energia retardadora que você está colocando aí no seu caminho. Então, a gente deseja, vai em busca e entrega. Isso. Porque senão Não pode ficar vibrando, atrapalhando. Deu uma travada, né? Porque a gente mesmo começa a botar obstáculos para conquistar o nosso sonho, né? Isso. E é como se fosse Sim, assim, né? É como pedir uma comida no restaurante, né? Então a gente vê lá o menu, escolhe, né, o que a gente quer, imagina aquele prato que a gente quer e a gente pede, né, para um garçom, para uma garçonete ali, a gente pede. E o garçom, ele leva o pedido até a cozinha, né? E a exato. cozinha, né, o cozinheiro vai lá fazer. Agora, a gente não fica, né? E a gente confia que vai chegar o prato, né? Em 15 minutos, Exatamente. mas vai chegar, né? A gente fez o pedido, tá tudo certo, tá tudo Ninguém planejado. fica pensando, esse cozinheiro vai queimar.
acabou o ingrediente, né? A cozinha está bagunçada. Ninguém fica pensando nisso. Você fica pensando que o cozinheiro vai fazer o seu prato, o chefe vai fazer o seu prato, e ele vai chegar do jeitinho que você deseja, pronto. Isso, Na porque vida você, tem que ser assim. isso, você fez a sua parte ali, né? Confia que você Exato. fez o que você pôde fazer, né? Então, exatamente isso também, né? De acreditar. Então, a outra parte importante aí para que os sonhos se realizem é se acreditar, é confiar na capacidade, né, que você tem de realizar seus sonhos, de fazer cada passo, de que você está fazendo, né? Então, olha, estou fazendo, não tem como esse sonho não se realizar, porque eu estou fazendo tudo o que é necessário para chegar até lá. Então, é aquilo, eu pedi, fiz o pedido lá para o garçom, chegou até a cozinha, vai voltar para cá a comida que eu pedi, não tem como, né? Eu fiz o pedido direitinho, tá tudo certo, né? Então, Exatamente. né, de poder confiar, então, né, de acreditar na capacidade de que você tem, né, de resolver as coisas, de realizar, né, e depois a gente vai falar aí de alguns exercícios para a gente se lembrar um pouquinho disso, para a gente resgatar um pouco disso, né, dessa sensação de capacidade aí, que também às vezes a gente perde, né, por alguns Sim, motivos também durante a vida, com algumas experiências, que é aquilo que a Adri estava falando, né? Às vezes a gente quer comprovar umas crenças, né? Algo que alguém falou pra gente, a gente vai lá e né? Acontece do jeitinho que falaram, né? Aquela coisa errada que falaram, e a gente diz, é isso mesmo, a gente dá o carimbinho ali, né? Então é poder não precisar mais carimbar essas crenças, né? As crenças dos outros, as expectativas dos outros, e poder carimbar a partir de agora os seus sonhos, né? Validar ali os seus sonhos. exatamente. E também, né, Dri, aquela questão que você até tinha contado, né, de uma pessoa que um dia pediu para você para fazer uma coisa por ela, né? Como que é a Sim, historinha lá? assim, acontece muito, né? É, quando as pessoas vêm ou procurar as terapias, ou mesmo com amigos que sabem que a gente trabalha com terapias, né? Sempre vem pedir algum auxílio, né? Então, às vezes, a pessoa vem e pede assim: reza por mim? Ah, posso rezar, mas reza você porque você é quem deseja. Então, você melhor do que ninguém vai colocar toda a energia, né, na vibração daquilo que você quer conquistar. Eu só sei que você deseja, mas não é o meu desejo. Então a energia não é a mesma. Aí ela fala, mas eu confio mais na sua reza do que na minha. Então, assim, como você pode entregar sua vida na mão do outro? Né? O desejo é seu, o sonho é seu. Então você, melhor do que ninguém, pode depositar todas as energias, todas as crenças positivas de que aquilo vai dar certo. Porque aquilo nasceu no seu coração. Então você, melhor do que ninguém, brilha. Agora, eu posso pedir por você? Posso. Mas eu vou pedir com a mesma intensidade, né? Com a mesma força, com a mesma crença de que aquilo vai acontecer? Não, porque o sonho não é meu. Eu vou fazer por amor, por amizade, mas a vibração não é a mesma, porque aquilo não me pertence, não é o meu desejo. Então a gente tem que compreender que a gente tem que se arriscar, né? Na vida se corre riscos, e correr risco é muito bom, nos ensina a crescer. No momento que a gente bota a nossa vida na mão do outro, a gente está se eximindo de conquistar, está se eximindo de aprender, porque a gente tem medo de não realizar. Então, se não realizou, foi culpa do outro, porque eu pedi para ele, não é culpa minha. É culpa sua sim, porque você botou uma joia tão preciosa que é o seu sonho na mão de outra pessoa para acontecer. Então a gente não pode botar na mão de ninguém. O sonho está na nossa mão. Nós vamos colocá-lo em prática. Eu tenho dois exemplos com residência, assim, que é muito interessante. Eu passava numa rua que eu achava os prédios dessa rua muito bacana. E eu falava assim, um dia eu ainda vou morar nessa rua.
Só que na época que eu passava na rua, eu não tinha condições de morar naquela rua. Mas em nenhum momento eu me preocupei que eu não tinha dinheiro para morar naquela rua. Eu sabia que eu não tinha, ponto. Era feliz na minha casa, legal. Mas aquela rua era especial para mim. Então tinha dias que eu falava, vamos passar lá naquela rua, que eu adoro olhar para ela. Então quando eu passava lá, meu coração se enchia de alegria e eu falava para mim, um dia eu ainda vou morar aqui. E aí, anos depois, surgiu uma oportunidade e eu fui morar lá. Passou-se mais anos, uma outra rua que eu achava maravilhosa. Eu falava, um dia eu ainda quero morar aqui nessa rua. Aí eu olhava o preço dos imóveis e eu falava, caraca, vou trabalhar muito para vir morar nessa rua. Mas não era algo que me incomodava de falar assim, não vou conseguir. Nunca tive esse sentimento, nunca. Era um desejo que eu jogava. Eu acho essa rua linda, adoro passar aqui, adoro olhar os prédios, me faz muito feliz olhar os prédios dessa rua e um dia eu vou morar aqui. E novamente, um belo dia, surgiu a oportunidade. Então, na vida da gente, a gente joga para o universo e acredita que vai chegar. Eu não tenho que me preocupar como. Claro, eu trabalhava, ganhava meu salário, me organizava, mas eu não ficava pensando, eu preciso juntar dinheiro para ir morar lá naquela rua. Eu preciso parar de fazer tudo. Ir ao cinema, ir ao restaurante, passear, porque eu preciso morar naquela rua. Não. Eu fui vivendo a minha vida com o desejo de um dia morar naquela rua. E um dia a oportunidade surgiu. Ela caiu do céu? Não. Ela foi fruto do desejo do meu sonho. E na época as coisas conspiraram para que eu pudesse realizar o sonho. Então, quando a gente acredita, no momento certo as coisas vêm até nós. E a gente vai e realiza o nosso sonho. Eu não tenho que ficar me preocupando quando nem como. Eu tenho que levar minha vida, acreditar no desejo, trabalhar, ser feliz, estar com meu coração leve, que isso é muito importante, porque senão volto lá para o meu efeito zenão. Eu não tenho dinheiro agora. Quanto que eu vou conseguir juntar esse dinheiro? Será que quando aparecer oportunidade, vai ter gente morando quando eu tiver dinheiro? Olha só quantos obstáculos eu estou colocando. Isso não é problema meu. O meu problema é o desejo, é o sonho. Eu já joguei ele para o universo. Agora eu vou trabalhar para que as oportunidades surjam, mas sem me cobrar que elas precisam acontecer. Quando e como. Isso é importante, né? Não se cobrar. Isso. Porque aí, exatamente, né, Dri? Quando a gente começa a se cobrar, começam a aparecer, entre aspas, obstáculos, a gente se estagna, né? A gente para com aquilo. E aí, aquilo não segue adiante. Então, é o que a Adri estava falando, né? Se mantém em movimento para ir em cada momento da vida, né? Então, você está fazendo ali outras coisas, está dando conta também de outras coisas, e você vai se sentindo capaz, né? Capaz de fazer pequenas coisas e fazer médias, né? Como a Adri falou, e grandes coisas. Então, a importância de ir vivendo e se mantendo em movimento, e realizando cada dia alguma coisa na sua vida, para que você possa se sentir capaz, se sentir mais confiante, se sentir terminando algumas coisas, né? O que eu posso fazer hoje? O que eu dei conta hoje? Né? E aí a gente vai falar dos nossos exercícios aqui para isso. Mas é isso, é se manter em movimento. Então, quanto mais você achar, tá, eu vou fazer aquilo, mas se parar com aquilo, estagnar naquilo, com certeza você não vai, né? É o processo, lembra que é um processo. Então, você precisa ir caminhando, se movimentando, aquilo chegar, para você chegar onde você quer chegar. Como também a Adri falou, às vezes até no meio do caminho você se depara com outra coisa interessante, né? E fala, nossa, e não é que surgiu uma outra oportunidade aqui que você fala para casa, né? E não é que surgiu a oportunidade? Então, ficar se movimentando e atento ao teu caminho, atento ao teu processo, porque você vai percebendo as oportunidades de realizar aquilo, conforme você
seguindo, se preparando, se permitindo. E o que a gente falou lá do Reza por Mim, né, Dri? É assim, ao invés de pedir, né, alguém para fazer algo por você, seja o que for, não é que, então eu tenho que fazer sozinho, né, Dri, que a gente falou também, Não, claro que não. não, tem que fazer sozinho, exclusivamente sozinho. Não necessariamente. É isso que a gente está falando, de também estar atento ao caminho, às oportunidades. E aí, assim, não é pedir para alguém fazer por você, também pode fazer com Com você, você. né? Então, não é fazer por você, né, deixar na mão do outro, e nem também achar que você tem que dar conta de tudo, né? Todo aquele processo. Mas quem que pode, né, dar a mãozinha para você? Quem que pode te auxiliar em algumas coisas que ainda você não pode também fazer sozinho, ou que naquele momento é preciso mesmo de alguma ajuda, de algum auxílio? Então, ao invés do por, né, alguém fazer por você, quem é que pode fazer comigo? Com É usar o você. por, né? E fazer junto. Então, assumir a sua responsabilidade, como a Adri bem falou. E deixar também que o outro, claro, possa colaborar, mas você mantendo também a tua responsabilidade. Então, isso é muito legal também. E aí, claro que pode ser também, né, uma terapia, você pode contar com profissionais, né, Sim, terapeutas. sim. Às vezes As não pode. terapias, elas auxiliam muito, justamente a gente perceber que essas crenças não nos pertencem, que a gente é capaz de realizar sonhos, sim. Quais são os caminhos que eu posso levar para diminuir a minha ansiedade, o meu medo de não ser uma pessoa realizadora, né? Então, as terapias nos auxiliam muito a fazer com que nós olhemos para dentro, para que a gente passe a se conhecer. A gente muitas vezes se olha com o olhar do outro, mas a gente não se olha com o nosso olhar. Quantas vezes vão perguntar? Aí você vai falar da sua profissão, você vai falar da sua família, você vai falar das coisas que você tem. Não, isso não é você. Essas são as coisas que fazem parte da sua vida. Mas quem é você? Você não se deu o trabalho de parar e olhar para dentro. Então a terapia ela nos ajuda muito a olhar para dentro, enxergar quem a gente é, enxergar as nossas possibilidades, nos libertarmos de medos, de crenças, de ansiedades. Se a gente não conseguir se libertar, pelo menos diminuir muito e enxergarmos que nós somos pessoas felizes e realizadoras. Algo muito interessante no exercício que a gente já já vai passar para vocês é justamente isso, né? Se eu perguntar como foi seu dia, você provavelmente vai me contar várias situações que te desagradaram, quando na verdade aconteceu um monte de coisa legal e você deixou passar batido, porque foi valorizado o negativo. E é o que a gente faz com a nossa vida. A gente valoriza o que acontece de negativo. Eu não estou dizendo que a gente tem que virar a página para o negativo. O negativo traz aprendizado. Mas ele não é o significante. O significante é o positivo. É isso que a gente tem que ver. Então, quantas vezes a gente fez coisas incríveis e a gente nem se deu conta? Porque a gente se fixou naquele errinho bobo que a gente julga ter feito e vai se martirizar o resto do dia, da semana, do mês, porque cometeu aquela coisa bobinha, simples. E uma coisa incrível que você fez, você nem se lembra dela. Exato. E aí, né, Dri, a importância de comemorar, celebrar cada conquista, né? Então, de cada dia, porque é isso, que o final do ano, né, a gente também estava comentando disso, né, Dri, que no final do ano as pessoas ficam muito ansiosas ou muito depressivas, então, ou elas ficam olhando para os erros do passado, né, porque não deu certo, e se fosse assim, então, o passado, que tem a ver com depressão, né, ou elas ficam lá, mas aí o ano que vem, e daqui 5 anos, e como é que vai ser? Que é a ansiedade, né? E não tem Justamente. E não vivem o presente. isso, e que é no agora que a gente faz acontecer. Né? O único momento que a gente tem para realizar os nossos sonhos É é agora. agora. Mas meu sonho vai ser realizado daqui 5 anos. Ok, mas o que é que você pode fazer? Não é lá daqui 5 anos, é agora.
que você pode fazer agora para chegar lá daqui 5 anos e tá tudo certo com ele, né? Igual o pedido lá para o garçom, né? O que eu faço agora para pedir certinho, né? Fazer certinho para o prato chegar daqui a pouquinho aqui na minha mesa, né? E Então assim, eu gostei muito do seu exemplo do garçom, que eu acho que a gente pode usar diariamente na nossa vida. Toda vez que a gente tiver um desejo e está achando que não vai dar certo, que ele é muito difícil, lembra do garçom, faz o pedido, deixa que o garçom e o chefe se encarreguem de realizá-lo. isso. O que eu Você, posso fazer? cada um é responsável por uma etapa. A sua etapa é fazer o pedido Exato, e né? E esperar aí, com calma que ele chegue. isso, e aí é isso, né, Dri? Então, o que eu posso fazer agora? Né? O que eu tenho que fazer agora para as coisas se encaminharem, né? Para algo ali também ser encaminhado. E é isso também. Então, poder celebrar quando você fez o que tinha que ser feito. Né? Olha, hoje eu fiz o que eu planejei, hoje eu fiz o que eu imaginei, planejei e executei. Então, comemora isso. Né? Ao invés de ficar na ansiedade, ao invés de ficar só no que não fez, né? Poder celebrar esse momento, poder brindar esse momento, né? E ano novo, né? Natal, ano novo. Então, poder fazer isso com as Tá pessoas perto de queridas. quem a gente gosta, tá podendo assistir alguma coisa que você curte, poder estar botando uma camisa que você queria tanto. Ó, uma coisa assim da minha infância que me marcou muito e que é, pratico até hoje, em proporções um pouco diferentes, mas pratico até hoje. Quando meu pai e minha mãe iam comprar alguma roupinha para mim, ou algum sapato, né? Que não é que nem hoje, né? Que a facilidade de se comprar coisas é muito grande, né? Quando eu era pequena, a gente comprava em dia de aniversário, em dia de Natal, em datas especiais, né? Não se comprava roupas e brinquedos em qualquer momento. Então eu lembro que quando ia comprar, por exemplo, um sapato para mim, eu pedia para sair da loja com o sapato. Eu queria que guardasse o meu antigo na caixa e saía com o novo. Né? Minha mãe no começo era resistente a isso, e aí meu pai falou: qual é o problema? Deixa ela ir com o novo, ela vai ficar feliz com isso. Nossa, para mim, sair da loja com um sapato novo no pé, claro que eu ia chegar em casa, eu ia guardar ele na caixa, porque era para usar numa outra ocasião. Mas só de ter aquele prazer de ir com ele no meu pé, aquilo para mim já era uma celebração. Eu ia celebrando, eu ia olhando para ele no meu pé, até em casa. Então, assim, a gente curtir cada momentinho de cada conquistazinha que a gente tenha, sabe? Faz um bem à nossa saúde. Os nossos hormônios bombam, eles vão lá para cima, né? As endorfinas vão lá para cima, as dopaminas vão lá para cima. São os hormônios do prazer. Claro que hoje eu não vou na loja e vou pedir: posso com essa roupa? Dá para guardar minha roupa que eu vi na bolsa, né? Posso até fazer, tenho certeza que a mulher não vai falar absolutamente nada, o problema é meu, se eu já quero sair com a roupa nova, né? Mas nesse momento eu não vejo essa necessidade, mas quando eu chego em casa, eu já experimento e já arrumo um lugar para ir. Porque assim, eu gosto de me fazer feliz, eu gosto de estar feliz. Então, se chegou um livro novo, eu já vou abrir, já vou cheirar ele, porque aquele cheiro de livro novo é maravilhoso, me dá prazer, me deixa feliz. Então, felicidade, pessoal, não estão em grandes coisas. Também estão, mas estão em coisas pequeninas também. A gente pode ser feliz. E isso estimula o nosso corpo a vibrar na felicidade. E aí o corpo sempre vai estar reconhecendo momentos de felicidade e vai estar trabalhando para que você se sinta feliz. Exato. Então, como a gente falou, né, que às vezes para realizar um sonho, a gente não vai alguém pedir, né, para fazer por, mas fazer com. Então, Dri, vamos fazer isso agora, né? A gente vai Vamos. falar de algumas coisas que a gente vai fazer aqui junto, né? Então, a gente está dando algumas dicas, algumas sugestões
convidando vocês a fazerem algumas práticas aí a partir de agora, né? A partir de já implementar isso para que a gente faça com, né? Então a gente já está colocando o com aqui para todo mundo. Dri, conta lá do potinho, que é uma história muito legal também. Ó, eu Primeiro, adoro então, o o pote. exercício. Eu adoro o exercício do potinho. Você pode pegar qualquer pote que você tem em casa com rosca, e aí você, diariamente, você chega em casa, você pensa como foi seu dia. Isso é um exercício muito legal, a gente pensar como foi o nosso dia. O que teve de bom, o que não teve de situações que não foram tão boas. Se não foram tão boas, o que eu posso fazer para melhorá-las? Eu acho que a gente sempre tem que pensar positivamente. Mas sempre no nosso dia aconteceu algo diferente, especial. Que pode ter sido um bate-papo com um amigo, um bombom que você ganhou de alguém, um bom dia que você deu para o assessorista no elevador e que tornou a fisionomia dele extremamente feliz, porque milhões de pessoas entraram ali, falaram com ele, ignoraram ele. E você foi a primeira pessoa que entrou ali, deu um bom dia, perguntou como ele estava, e a fisionomia dele se iluminou. Então, esse momento feliz, você vai escrever no papelzinho e vai dobrar e botar dentro do pote. Porque, com certeza, pelo menos uma coisa legal acontece no nosso dia. Tenho certeza que acontece um monte. Mas basta uma. Você vai anotar e vai botar no potinho. No final de um mês, você vai abrir esse potinho e vai ler todas as frases que você escreveu ali. Porque você vai ver como o seu mês foi incrível e você só está lembrando de coisas chatas que aconteceram durante esse mês. E quando você lê os bilhetinhos que você colocou para dentro do potinho, você vai ver que o seu mês foi maravilhoso, que coisas incríveis aconteceram e que você é uma pessoa especial, porque coisas boas acontecem para você. Então esse exercício é muito bom, faz a gente se olhar de outra maneira, faz a gente ver o quanto viver é bom, porque acontecem coisas boas diariamente, só que a gente não aprendeu a valorizar. E com esse exercício do potinho, vocês vão começar a aprender a valorizar. Então pode ser a coisa mais boba. Meu amigo contou uma piada e eu ri de me acabar. Bota lá. Mesmo que depois tenha acontecido algo que tenha te chateado. Mas aquela piada que fez você rir de se acabar encheu o seu coração de alegria. Então, é um motivo para comemorar. Então, quando a gente anota, a gente não esquece. E aí, quando você for ler no final do mês, você vai falar assim, caramba, nem me lembrava disso. Realmente isso aconteceu, isso foi tão legal. Um amigo que eu não vi um tempão me mandou um zap. Uma amiga me convidou para ir com ela em tal lugar. Né? Hoje o clima no trabalho estava leve. Eu me senti muito bem. Hoje as entregas que eu fiz foram ótimas. Eu cheguei em casa, meu cachorro estava na porta me esperando. Pulou em cima de mim como se não me visse há anos. Sabe? Então, isso são motivos para comemorar e que a gente não valoriza. A gente deixa de lado. A gente olha naquele momento e fala, legal, pronto, virou a página. Exato. Agora, se você anotar e depois você ler, você está fazendo um reforço positivo na sua mente, que é registrar informações felizes que aconteceram durante seu dia, durante seu mês, que você já havia esquecido. E se você não quiser jogar fora, guarda para no final do ano, você pode combinar de fazer isso com a família. Cada membro da família faz seu potinho. E no final do ano, abrir, né? Ou selecionar os melhores, para vocês verem como vocês tiveram um ano incrível. E aí dá para ver, vai dar para ver a progressão, né? Tudo que você progrediu, tudo que foi acontecendo com você enquanto você se colocou no movimento, né? Enquanto você foi fazendo a cada dia
a tua vida valer sentido, né? Buscando o teu sonho, E teus vai começar sonhos. a atenção, né? Vai começar a prestar atenção de como é o seu dia, né? Isso, Você vai ficar mais atento de como é o seu dia, coisa que hoje às vezes a gente é desatento. exato, exato. E Então aí, esse né, exercício é muito legal, gente. Botem em prática. muito bem. E junto com isso, Dri, aquela lembrança, né? Lembrar o que você já realizou. Então, o que que você já realizou mesmo, né? Que sonhos que você já realizou? Desde lá da infância, né? Coisas que você pediu, coisas que você conseguiu lá atrás. A gente sempre já realizou alguma coisa na vida, né? Então, aquilo que a gente falou, é grande, é pequeno, é médio, não importa. Se foi algo que te fez feliz, se foi algo que te brilhou os olhos, aquilo é importante para você. Vamos tirar essa coisa de tamanho e colocar a palavra importante, né? Isso foi importante para mim. Pronto, né? Não tem comparação, né? Cada um vai achar que é mais ou menos que o sonho do outro, não tem nada a ver isso. É importante para mim? Que eu já realizei de importante? E faz uma lista também com tudo que você já conseguiu realizar desde lá da tua infância. Lembra disso, é muito importante a gente lembrar de que também lá atrás a gente conseguiu realizar coisas importantes, os nossos sonhos, para que isso fortaleça, porque assim, se você já Sim. conseguiu realizar alguma coisa, como a Adri sempre coloca, né? Por que não, né? Então, assim, por que não Você já continuar conhece o realizando? caminho. Já fez, já fez, já conseguiu. Então, né, igual, sei lá, andar de bicicleta, né? Já andou de bicicleta, então é só praticar, né? Já conseguiu fazer algo, então continua, né? Então, lembrar do que você já realizou, para que isso fique mais preenchido dentro de você, para que você se lembre dessa sensação e acesse de novo essa sensação para fazer uma nova realização, né? A E lista é aí, importante, né, Carol? Porque às vezes essas informações elas estão meio perdidas na nossa mente. E aí com a lista você vai agrupá-las. E aí você vê a real situação das suas realizações. Quantas conquistas você teve? Hoje elas estão assim esporádicas. Você demora para se lembrar. No momento que você faz a lista, que você não precisa fazer a lista em um dia, você pode tirar vários dias para ir acessando a sua memória e fazer a lista. Depois, quando você for olhar, você vai falar, nossa, quanta coisa que eu nem me lembrava mais. E você vai perceber quão realizador você é. exato, exato. E aí, o terceiro exercício é, juntando tudo isso, então, você poder fazer uma outra lista, que é a lista dos seus sonhos, né? Então, tendo esse abastecimento de tudo que a gente falou aqui, dessas dicas, dessas outras duas dicas, então, agora sim, vamos lá, vamos para a lista dos sonhos, né? Então, se você pudesse desejar qualquer coisa, se não tivesse impedimento, o que que estaria ali, né? O que que você colocaria ali? E claro, que a gente falou também, acessando a tua essência, os seus sonhos, não os sonhos dos outros, o que os outros acham, consideram importante. Claro que é legal a gente olhar, é legal a gente se inspirar, mas que essa lista seja verdadeiramente sua, né? Ah, tá, alguém falou e olha, isso é importante para mim também, legal. Ou alguém falou, ah, mas isso não tem a ver comigo. Então, não. Então, Sim. fazer esse cheque aí dentro de você e poder fazer essa lista dos seus sonhos. E às vezes isso inclui os sonhos de criança, né? Que sonhos lá que você teve lá atrás que ainda você gostaria de realizar? E claro, com uma cara adulta, com uma roupagem adulta, né? Então, às vezes era uma profissão lá, X, mas eu ainda. O que que aquela profissão X me trazia, né? A gente brincou do astronauta aqui, né? A criança que queria ser astronauta. Tá, hoje acho que eu não quero ser astronauta, mas é algo de desbravar, né? Eu quero desbravar o mundo, eu quero ter possibilidades de estar em vários lugares, conhecer muita gente.
saber de muita coisa, ir para lugares desconhecidos. Então, atualiza um pouquinho aquele teu sonho de criança para hoje. E às vezes é isso também que tem a ver com você nesse momento. Isso ainda é importante para você, né? Não exatamente o Sim. astronauta, mas essas coisas que te tragam a sensação de ser um astronauta, né? Como adulto. Então, fazer essa lista aí dos teus sonhos também. E não tem número, né, Bri? Não, não tem número. É assim, eu chamo de caderno de manifestação. Eu até vou mostrar o meu para vocês. Que assim, tudo que a gente escreve, a gente concretiza, né? A gente está tornando real, não fica na nossa imaginação. Eu tenho esse caderninho aqui dourado, né? Que é legal a gente ter uma agenda, um caderno, mas que ele tem uma aparência que te deixe feliz, que você goste de olhar para ele. E aqui você vai escrever todos os seus sonhos, o que você deseja realizar. E para começar, o ideal é que você sempre comece com 10 sonhos. Desde sonhos simples, que você sabe que em uma semana você realiza, até sonhos mais elaborados. Por que a importância de ter sonhos simples? Justamente porque eles vão ser realizados e você vai falar, viu, eu sou um realizador, já consegui conquistar tal coisa. E toda vez que vier um desejo, você vai lá e escreve no caderno de manifestações. E o legal é que de tempos em tempos você revisite o caderno. Porque você vai ver que um monte de coisa que você escreveu ali já está acontecendo. E que você nem se deu conta que escreveu. Aí você dá um checklist ali e fala, caramba, já foi, já aconteceu, nem me lembrava que eu tinha colocado isso no caderno de manifestações. Agora, uma coisa muito importante nesse primeiro momento, que as pessoas me perguntam, né? Por exemplo, posso escrever que eu vou ganhar na Mega Sena? Falei, bom, se você acredita que você vai ganhar na Mega Sena, claro que pode. Quantas pessoas acreditam e ganham? Né? Elas ganham porque elas acreditam. Jogam, acreditam. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena, mas tem uma vozinha que fala assim, bobeira, vai ganhar nada, você não é capaz, o jogo é comprado. Aí inventa um monte de situações. Aí, se essa vozinha aparece, para que você vai escrever no momento? Você não está preparado no momento para escrever. Só vai te gerar uma frustração, porque você já está negando o seu sonho. Então, você não deve escrever. Você só deve escrever sonhos que você acredita que você é capaz de realizar. Ganhar na Mega Sena é possível? Claro que é. Quantas pessoas ganham? Então, se você achar que você é um campeão da Mega Sena, bota lá. Vou ganhar a Mega da Virada. Né? Porque alguém vai levar a Mega da Virada. Então, pode ser você. Então, tudo aquilo que você deseja de coração, pode escrever lá. E de tempos de tempo, você vai acessando. Porque é muito gostoso você ver. Caramba, consegui. Caramba, isso já aconteceu. Já realizei. Já deu certo. Então, isso é muito motivador na nossa vida. Então, tenha esse caderno, porque o caderno ele faz a gente concretizar, faz a gente co-criar. Não fica só no pensamento, a gente está materializando com a escrita o nosso desejo. Então, são 3 exercícios mega fáceis de fazer e que funcionam, tá? Outro dia eu fui abrir o meu, aí comecei a rir. Eu falei, caramba, nem me lembrava que eu tinha falado nisso. Já aconteceu, aí fui dando ok lá, já aconteceu, já aconteceu. Tem outros que ainda não aconteceram, porque precisam ser melhor, né, elaborados. Eu tenho que estar mais preparada para recebê-los. Mas está lá, estou confiando que vai vir. Então isso é muito importante, tá, gente? Sonho é sinônimo de saúde e de felicidade. Pessoas que sonham são pessoas saudáveis, são pessoas felizes. Isso. E é isso que a gente deseja para o nosso ano.
Isso. Pessoas realizadoras e felizes. Uhum. E lembrando do caminho para você ser um realizador dos seus sonhos, que é imaginar, planejar, né? E no meio desse caminho aí, você se sentir capaz, você celebrar cada conquista para ir se sentindo cada vez mais confiante e capaz, Exatamente. se preparando no meio do caminho, e pedir auxílio também. Então, com quem eu posso contar? Com quem eu posso caminhar um trecho lá do meu caminho para que esse sonho seja conseguido? E confiar que você está no processo, manter o movimento do teu caminho, o movimento das suas ações, do teu dia a dia, para que você vá realizando no agora, a cada momento que você está vivendo, um pouquinho daquele sonho. Lembrar que é um processo. E não ter medo de mudar, né? Não ter medo de acreditar e de mudar. Exato. Porque às vezes aparece ali um caminho até que facilita o teu sonho que você nem tinha percebido ainda porque não estava no caminho, né? Então, às vezes, no meio do Sim. caminho, a gente percebe uma outra rota que é assim com o GPS, às vezes, né? A gente está na Sim, rota, recalculando a rota. É isso caminho mais mesmo. fácil. Isso. E aí pode ir por aquele caminho mais fácil que se apresentou ali, mas porque você foi caminhando, você se colocou em movimento, você foi planejando, fazendo ações dia a dia e celebrar. Lembra, né, do que a gente falou aqui, de celebrar através lá do potinho. E aí, né, agora também a gente quer proporcionar aí um momento de celebração, de presente, né, de presentear e de celebrar com vocês. Então, a gente também quis aqui oferecer 2 atendimentos de Theta Healing. Então, um comigo, e um com a Adri, para quem esteve até agora ouvindo a gente, com a gente aqui. Idri, conta um pouquinho como que vai ser isso, então. Que a gente vai pedir Quem agora. ficou agora até o final vai escrever aí nos comentários o que achou da live, né? O que ela contribuiu para vocês. E os 2 primeiros que escreverem vão ser os contemplados com atendimento de Theta Healing. Certo? E aí, primeiro, então, com a Adri e segundo comigo, por ordem alfabética, tá? Tá Só por bom. ordem alfabética. E porque a Adri generosamente aqui tá com a gente nessa live. Dri, aproveita enquanto isso, enquanto o pessoal tá escrevendo, valendo, tá? Já tá valendo, escrevam aí. Não, já está valendo, gente, já está valendo. Enquanto vocês escrevem, eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Eu faço atendimento, né, de uma cliente no qual ela estava desgostosa da profissão, achou que aquele não era o caminho, que já estava pensando até fazer em outra faculdade, porque estava totalmente desgostosa. E eu falava para ela, olha, eu acho que esse trabalho é a sua cara, é o seu perfil. Eu só acho que você está na empresa errada. E eu vivia falando isso para ela, né? Até o dia que ela tomou coragem e colocou o currículo numa outra empresa. Essa outra empresa chamou, amou a entrevista dela, ela foi contratada por essa nova empresa e ela não se imagina trabalhando em outra coisa. Então, olha só, ela estava no caminho dela, no sonho dela. Ela só precisou ajustar a rota. Né? Ela não precisou mudar de profissão. Ela estava no sonho dela, ela só precisou ajustar a rota. Mas ela estava se sentindo tão perdida que ela achou que precisava mudar até de profissão. Quando, na verdade, ela só precisou mudar de empresa. Foi para uma empresa que valorizava o trabalho dela, que buscava nela atitudes proativas. E ela começou a entregar tudo aquilo que ela tinha para entregar, que a outra não pedia. Então estava monótono, estava chato. E aí esse chato fez ela duvidar do caminho que ela tinha escolhido. Então você vê o quanto é importante a gente dividir, né? Fazer o como, né? Dividir com alguém o nosso sentimento, porque algo que eu disse para ela fez toda a diferença para ela ter coragem de botar o currículo dela no mercado e se sentir valorizada.
Exato. Ah, já temos aqui as duas pessoas falando nisso, Bri. Ah, Deixa eu que só botar bom. aqui o nome. Peraí. Joia, a gente vai ler aqui o comentário também. Então, a primeira pessoa já temos, tá, gente? Quem quiser continuar colocando, tá tudo bem, pode pôr, tá? Tá tudo bem, a gente vai adorar ler Com certeza, vai amar o comentário de vocês. Mas olha, a primeira então, que ganhou atendimento com a Adri, foi a Adri, underline Giandoni, contribuiu muito, ela disse. Hoje estava muito chateada com coisas ruins e opa, e ouvindo vocês, lembrei de tanta coisa boa. Ah, Adri, que Que bom. bom, a Adri, gente fica muito feliz. e é isso mesmo, né? É isso que a gente precisa se lembrar, né? Às vezes é isso, imaginar, lembrar, possibilitar. Dre, parabéns que você conseguiu aqui. Tá vendo? Celebre aí também que você Com com a certeza. A gente vai entrar em contato com vocês, tá? Porque a segunda foi aqui um atendimento comigo, então, é a Rê Alves Souza. E ela escreveu aí, excelente, gratidão por vocês abrirem nossos olhos. Ai, a gente falou Que tanto bom, muito legal. que sonhar é brilhar os olhos. Que bom, Rê. Vai ser ótimo aí. O Os brilho nos atendimentos. olhos é tudo. Isso. E quem mais também depois. Ah, a Adriana está comemorando aí. E quem mais quiser, né, saber um pouquinho do nosso trabalho, acessar as nossas terapias, o Theta Healing é uma ferramenta muito, muito Maravilhosa. que a gente chama, né, de manifestar os sonhos, quer dizer, concretizar Exatamente. sonhos. A Rita, coração, olhos de coração, brilhando aí. Joia. Então, quem mais também quiser buscar essa oportunidade, só acessar a gente aqui, vai ser muito bem-vindo. A gente ama fazer isso, porque realmente a gente Sim. acredita, a gente vive isso, como a gente falou, e vai ser um prazer partilhar isso com vocês. E se vocês gostaram dessa live, vocês podem, inclusive, indicá-la, a gente vai salvar aqui, então vocês podem E indicá-la. indicar para os amigos de vocês assistirem. Isso. E depois também, gente, contem aí pra gente quais exercícios vocês fizeram, com Ah, qual. isso é muito legal. Qual vocês se identificaram mais? Né? Pode se identificar com os três, não tem problema nenhum, né? Quanto mais a gente praticar, melhor, né? Mas depois passem para a gente mesmo. O que vocês Certo? estão fazendo? O que vocês gostaram? Ô, Janine, essa semana eu vou gravar um vídeo para vocês. Vou botar lá no meu. Tem um convite para você também, Carol. Vou gravar um vídeo, não vai dar para ser em formato de live, mas vou fazer um vídeo. Não sei se vocês já ouviram falar do Conselho Kármico, da Fraternidade Branca, né? A Fraternidade Branca são mestres que ascensionaram, né? Um dia eles já tiveram encarnados aqui como nós, hoje eles ascensionaram e estão ajudando, né? O planeta e a nós a evoluirmos, a nos tornarmos pessoas melhores. E existem 4 datas no ano onde a gente escreve uma cartinha para esse conselho pedindo tudo aquilo que a gente deseja, a nossa carta de manifestação ao conselho kármico. Né? E agora, o último dia do ano é dia 31 de dezembro. É que a gente escreve essa carta para o conselho kármico, escrevendo tudo o que a gente deseja. E eles vão avaliar, né, aquilo que a gente está preparado no momento para receber. A gente é merecedor de tudo. O que não vem agora é porque a gente não está preparado para receber. O dia que a gente tiver vai chegar até as nossas mãos. E aí eu vou gravar um vídeo explicando o que é o Conselho Kármico e como se escreve essa cartinha de manifestação. Tá? Dia 30 eu vou estar postando no meu Instagram para dar tempo de vocês no dia 31 escreverem a cartinha. Tem todo lá um protocolo de como montar a cartinha, que é a carta de manifestação para 2022. Eu não perco uma data. Eu vou botar todas as datas no ano, onde são 4 datas que acontecem no ano, e a última é agora em dezembro.
Então é uma oportunidade que a gente tem também de mandar para o universo os nossos desejos e os nossos sonhos. E acontece, tá, gente? Porque eu sempre escrevo, daqui a pouquinho a manifestação vem. Então é muito legal. Então estou convidando vocês para entrar lá depois e ver o passo a passo de como escrever a cartinha para o Conselho Kármico. Perfeito, perfeito, Dri. Nossa, então a gente continua juntos, todos juntos aqui no ano de 2022, né? Fica Exato. um convite aí para vocês seguirem nós duas, que a gente sempre Isso. gosta de partilhar, de estar E a junto. gente vai combinar, estou fazendo um convite. Vamos marcar a primeira live do ano. Opa, vamos Para fazer. eles contarem para a gente como foi essa passagem do ano, como foi essa organização das manifestações para 2022. E se precisarem de ajuda para escrever as manifestações, a gente se põe aqui, né? À disposição. Joia, joia. Ah, que prazer. Gente, muito obrigada. A gente agradece muito a presença de cada um aqui, as pessoas que permaneceram até agora, as Sim. que ganharam, as que gostariam de ganhar, mas manifestem, tá? Manifestem. Manifestem, exatamente, manifestem. A próxima sou eu. E entrem em contato com a gente também, que sempre pode ser possível, a gente sempre dá um jeitinho de viabilizar também. Mas lembra, Sim, é por isso que vocês se movimentem também. Então, bons movimentos, boas práticas para cada um de vocês. Dri, agradeço nossa, muito. eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live junto com você, muito mesmo. E espero Semana que que vem, venham outras. vamos fazer, vamos fazer. Quem gostou também, depois diz aí para a gente. Isso, E diz pra sugestão de gente. tema. Sugestão de Pode tema. fazer sugestão de tema para a gente estar conversando aqui. Muito Isso, bom. isso mesmo. Gente, a gente está lendo aqui também os agradecimentos de vocês, né? Como foi legal, né? E animado para vocês tudo isso. Então, aí faz ainda mais sentido aqui para a gente. É isso que a gente quer. Então, essa live vai ficar gravada. Vocês podem rever e repassar ela para as pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar disso. Tá bom? Exatamente. Feliz ano novo para todo mundo, repleto de manifestações e de pessoas colocando seus sonhos em prática. Exato. Beijos. Vamos ser realizadores de sonhos nossos, dos próprios Nossos. sonhos. Tá Exatamente. bom? Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.